Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai estar acompanhando esse estudo. Hoje nós vamos falar sobre a importância da oração. É importante nos conscientizarmos de que a oração tem princípios e finalidades. E as finalidades elas precisam, pelo menos assim nós entendemos pelo agir de Cristo Jesus, quando ele ensinou os discípulos a orar, ele colocava especificamente nessa ordem. Primeiro, exaltar a Deus, adorar ao Senhor. O Senhor é maravilhoso. E, posteriormente, render ações de graças, agradecer ao Senhor. Depois, pedir perdão pelos erros cometidos. Posterior a isso, estarmos colocando diante de Deus nossas petições intercessórias, que é a intercessão por aqueles que fazem parte do nosso círculo social, nosso círculo familiar ou o círculo da igreja que participamos. E aí sim, posterior a tudo isso, pedirmos para nós acerca de demandas pessoais. Então, essa ordem é uma ordem que nós percebemos no agir de Cristo Jesus. E assim que ele ensinou aos discípulos. E aí aqui existem algumas características que eu quero citar, que está constando na lição, sobre os seus objetivos, as finalidades dessa lição. É conscientizar da importância da oração, aprender quais os objetivos da oração, aprender como a oração pode ser eficaz, entender e evitar os possíveis obstáculos de uma oração ou de um tempo de oração eficaz. A importância da oração. Nós vemos aqui o autor dessa lição descrever uma série de questões relativas à importância da oração. Agora, uma oração que é eficaz é aquela que é fruto das nossas demandas e que está de acordo com um coração sincero. É falar com Deus sem timidez, é falar com Deus sem se sentir equivocado, é falar com Deus na simplicidade de cada um. É dizer para Deus aquilo que se diz a um amigo pessoal. É dizer a Deus aquilo que se diz a alguém em que se tem confiança para falar. É dizer ou é conversar com Deus definindo um nível de intimidade bem estreita. Então, é conversar com Deus. É falar com Deus sem represárias, sem achar que Deus vai me identificar como inconveniente. É dizer para Deus aquilo que realmente vai em nosso coração. Mesmo porque ele esquadrinha nossa alma. Ele sabe o que nós estamos pensando. Então, por que não dizer? Por que não verbalizar? E um detalhe importante, ao verbalizarmos nossas orações, nós não tão somente estamos colocando diante de Deus, como também estamos fazendo com isso uma avaliação daquilo que passa dentro do nosso íntimo. Porque enquanto nós não verbalizamos, isso não se torna muito nítido e claro a nossa consciência. Então, a oração ela tem fundamentos importantes. Esses são os princípios, basicamente, que aqui estão. E aí você, por favor, dê uma lida com maior precisão, mas, em suma, eu resumi grande parte daquilo que está escrito nesse conteúdo. Objetivos da oração. A Bíblia nos mostra inúmeros objetivos. A oração satisfaz os mais profundos anseios da alma humana, eu já mencionei, inclusive. Quando nós estamos orando, nós nos sentimos atingidos, alcançados, compostos, e certamente o momento da oração é quando nós saímos da
do âmbito imanente, ou seja, deste campo que faz parte do comum, e vamos para o incomum, o extraordinário, o sobrenatural. A oração é a porta que nos leva ao sobrenatural. Se há uma porta, e eu aqui estou fazendo uma analogia, uma ilustração, você entra num ambiente sobrenatural por meio da oração. E a oração, ela, de certa forma, ela tem como proposta criar em nosso íntimo confiança. Portanto, as nossas inquietudes, elas devem ser satisfeitas por meio da oração. As nossas inquietudes, elas são sanadas por meio da oração, porque ao orarmos, nós estamos colocando diante daquele que tem poder para solucionar todas as questões. Como se você quisesse alguma coisa em sua empresa e você consegue falar com alguém que pode lhe suprir essa necessidade. E aí quando você fala, você sente da parte daquele que te ouviu a vontade de ajudar. E isso lhe traz paz. Porque antes de falar com essa pessoa, você estava angustiado. Posterior ao falar e perceber boa vontade, você, de certa forma, se sente aliviado. E é assim que devemos nos comportar em relação a Deus. Quando colocamos alguma aflição, alguma ansiedade, alguma coisa que tem motivado aflição e ansiedade em nós diante de Deus, nós já podemos esperar que Ele entrará com providências. As providências nem sempre serão conforme a nossa vontade. Ela certamente vai ser melhor do que aquilo que nós pedimos, mas do modo operante de Deus, da forma com que Ele tem de agir. Ele atinge a necessidade, nós buscamos a nossa vontade. E dentre a nossa vontade e o que é necessário, há um abismo. Então nós precisamos entender que Deus sempre vai fazer o que é melhor para nós. Então a oração é o meio que nós temos para acalmar o nosso coração, para acalentar o nosso coração, para tirar a ansiedade. Embora Deus em sua consciência conheça o nosso coração, não devemos deixar de colocar nossas necessidades e projetos diante de Deus. Isso, de certa forma, nos ajuda a formatar, a criar discernimento espiritual. Nós colocamos diante de Deus nossos objetivos. E na medida em que vamos colocando diante de Deus nossos objetivos, nós vamos sendo iluminados a identificar quaisquer tipos de atropelos, quaisquer tipos de circunstâncias que podem interferir em sermos bem-sucedidos. E isso é poder do agir de Deus, porque as nossas orações, volto a dizer, elas são verbalizadas e elas alcançam os nossos ouvidos, e isso faz com que nós façamos uma leitura daquilo que estamos querendo. E aí possíveis ajustes serão feitos com base na condição do Espírito Santo de Deus que é em nós. E assim também como no conhecimento da palavra. Às vezes queremos coisas que vêm do fruto do nosso coração e até elas se tornarem verbalizadas e serem postas como meio de consciência, nós não conseguimos identificar se elas realmente estão assertivas. Então a oração é a forma que temos de identificar aquilo que está dentro do aval de Deus, dentro do que Deus aprova. A oração é um meio de intercedermos por outras pessoas, manifestando empatia, né? A empatia é algo que está muito escasso nos relacionamentos interpessoais. Então, a intercessão, ela mostra que nós nos importamos às pessoas, ou nos importamos com as pessoas, que nós valorizamos as pessoas, e isso faz toda a diferença para quem percebe que estamos intercedendo por elas. Quando nós intercedemos por alguém,
Essas pessoas que são alvo de nossa intercessão, elas se sentem importantes e valorizadas. E essa condição de intercessão é capaz até de tirar alguém de uma depressão e de um quadro de ansiedade. Vemos o agir de Deus e compartilharmos as lutas e vitórias. A oração, então, ela nos ajuda a manifestar ações de graças, compartilhar as nossas vitórias em meio a circunstâncias adversas. A oração, então, ela publica na igreja os feitos de Deus. E as pessoas que notam nossas orações, elas também entram em um nível de confiança maior a esse Deus que nós cremos e que agora estamos agradecendo pelos teus feitos. É trazer à memória aquilo que nos causa esperança, né? A oração nos fortalece contra a ação do inimigo, o inimigo de nossas almas. O inimigo, ele tem como finalidade tentar nos surpreender com propostas sedutoras, no sentido de que venhamos a andar na contramão da vontade de Deus. E a oração, ela nos ajuda a ganhar consciência para discernirmos o que é certo ou errado. E, inclusive, quando estamos orando, nós temos o time devido para definir que não entraremos nessa cilada. Teremos o time devido para não nos colocarmos em condição de estarmos na contramão da vontade de Deus. Ok? Como devemos orar? E aí, alguns detalhes importantes. Ser equilibrado. A oração, quando se fala em sermos equilibrados, está mais de acordo com o que a Bíblia evidencia. Nós criamos um nível de comportamento na oração que nos põe no sentido de equilíbrio. Em que sentido? Pensemos aqui. Às vezes vamos orar e a gente pede para nós. E como eu disse lá em cima, o ideal é nós termos um equilíbrio na proporção do que vamos colocar diante de Deus. Conforme disse, adorar a Deus, agradecer a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, depois intercedermos pelo próximo, mostrando empatia, e depois sim pedirmos para nós. Então, nós precisamos equilibrar a proporção de como estaremos realizando a oração. Parte utilizaremos para adorar a Deus, parte utilizaremos para agradecer a Deus, parte utilizaremos para pedir perdão ao Senhor, parte utilizaremos para interceder pelo próximo e parte utilizaremos para colocar diante de Deus nossas demandas. E aqui faz menção de petições pessoais, súplicas no sentido de fazermos as intercessões para outras pessoas, as petições pessoais, aquilo que é parte de nossas demandas. Ações de graças é agradecermos ao Senhor. Ser organizado no sentido de não nos perdermos naquilo que queremos falar com o Senhor. Porque é muito possível que a ausência de organização possa nos fazer devagar, possa nos fazer ceder às distrações e a gente perde o fio da meada. Então é importante ter essa organização. Ser constante, e a oração ela precisa dessa constância, porque a oração é o fator que nos faz ganhar intimidade, formar intimidade com o nosso Senhor. Então a oração deve ser uma rotina em nossa vida. Devemos orar constantemente, orar sem cessar. Ser específico, colocar diante de Deus aquilo que passa por nossa mente. Lembrando de que se eu atendo à iniquidade do meu coração, Deus não me dá ouvido. Então eu tenho que pedir aquilo que a Bíblia menciona que faz parte do que Deus pode me possibilitar.
Então eu não posso chegar aqui e falar, oh Deus, mata aquele homem. Eu estou atendendo a iniquidade do meu coração. Alguém que me fez mal, aí eu peço a Deus que maltrate. Não, não é nesse nível, né? Então, ser específico no sentido de colocar para Deus aquilo que, pela intimidade com Ele, com a palavra dele, eu já ganhei consciência do que são as modalidades que Deus diz que nós podemos encontrar nele, ok? Ser persistente, como a viúva que disse que ficaria embaixo aguardando as migalhas. E aquela que foi procurar o juiz e continuou insistindo com o juiz, mesmo ele dizendo que não iria atendê-la. Então, a persistência faz parte de colocar diante de Deus aquilo que nos aflige e colocar enquanto não tivermos um parecer positivo da parte de Deus, no sentido de... E o positivo aqui é resposta, porque a resposta pode ser sim ou pode ser não, isso é um fator positivo. Mesmo recebendo uma resposta não, é positivo, porque nós entenderemos de que aquilo ali não cumpriria devidamente o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, ambas são positivas. Ok, existem também alguns obstáculos que podem interferir no nosso diálogo com Deus, na oração eficaz com Deus. E esses obstáculos por exemplo, orar sem fé, orar desconfiando, orar como se eu estivesse dizendo palavras para cumprir um ritual, mas não dar a credibilidade. Orar, mas estar por trás preparando um plano B ou um plano C. Então, de certa forma, orar sem fé. Não ser constante. Então, por isso que precisamos orar sem cessar. Orar pelos motivos errados, conforme disse, eu não posso tentar atender a iniquidade do meu coração. Não posso querer pedir que Deus faça aquilo que Ele nunca disse que faria. Abrigar no coração o pecado não confessado, ou seja, eu devo, por isso que aquela questão da oração que eu mencionei, de adorar a Deus, de depois agradecer a Deus e depois confessar a Deus nossos pecados. E aí, uma vez confessando a Deus os nossos pecados, podemos expressar a Deus com tranquilidade aquilo que objetivamente queremos alcançar no Senhor. Também, se eu não pratico perdão, eu estou mantendo em meu coração a iniquidade. Eu estou me negando a fazer pelo próximo aquilo que Deus fez comigo, que é me conceder perdão. E também pedir aquilo que está fora da vontade de Deus, ok? Aí aqui tem algumas tarefas que são tarefas de cunho pessoal, que fica a critério de cada um responder, ok? Eu espero ter sido claro, mas fato é que aqui nós estamos trazendo um conteúdo e, com base nesse conteúdo, levá-los à reflexão e posterior, caso vocês tenham alguma dúvida, escrever no WhatsApp e nós vamos estar respondendo a contento, ok? Agradeço então a atenção e desculpa não ter mandado antes, mas esse é o tempo que me coube para estar fazendo o que amo, que é ensinar a palavra de Deus. Ok? Um abraço fortíssimo, que Deus continue os abençoando.